Olá! Este vídeo aborda noções iniciais sobre epidemiologia, destacando as definições, os conceitos e os principais usuários. A partir daqui, o seu conhecimento será ampliado até alcançar a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica. Para melhor fixação do conhecimento, recomendo assistir os próximos vídeos neste canal, cumprindo cada etapa sequencial. Obrigado e vamos em frente. Existem várias dúvidas sobre o que é a epidemiologia. Durante a pandemia da Covid-19, surgiram muitos profissionais falando sobre epidemiologia, sobre vacina, sobre quarentena, sobre isolamento, entre outras coisas relacionadas ao risco da população. Porém, nem todos eram epidemiologistas. Alguns, inclusive, sequer eram da área de saúde. Então, o que afinal é a epidemiologia? É o que veremos em seguida. Apesar de alguns discordarem, existe um entendimento de que a epidemiologia não é uma ciência pura. A epidemiologia é uma disciplina científica que, de acordo com a CAPES, a Fundação Governamental que coordena o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, a epidemiologia compõe a área da saúde coletiva, pertencente ao ramo da ciência da saúde. No entanto, a epidemiologia possui seus próprios conceitos, os quais serão temas de outras discussões neste canal. Agora nós vamos conhecer a etimologia da palavra epidemiologia, ou seja, suas raízes e seu significado. A palavra teve origem na língua grega. A expressão epi significa sobre alguma coisa. Demos se refere à população, grupos ou comunidade. E logos quer dizer conhecimento ou ciência. Juntando as três expressões, podemos dizer que epidemiologia significa conhecimento sobre a população, sobre a coletividade, sobre grupos ou comunidade. Acredita-se que Hipócrates, médico grego considerado o pai da medicina, que viveu entre 460 a 377 a.C., foi o primeiro a fazer uso da palavra epidemia em duas obras, uma denominada Epidemia e a outra dos ares, águas e lugares. Ele abordou o seguinte: especialmente como as estações do ano avançam, pode-se dizer que as doenças epidêmicas atacarão a cidade no verão ou no inverno, e cada indivíduo estará sob o perigo de experimentar a mudança do regime das estações. Ele já previa que as doenças sazonais ou estacionais, como a gripe, poderiam acontecer e acometer a população com a mudança das estações. O termo epidemiologia se consolidou com o tempo. Hipócrates foi o pioneiro a utilizar a palavra epidemia, referindo-se às doenças que acometiam sazonalmente a população. Depois, em 1799, o dicionário Webster, nos Estados Unidos, citava a palavra epidemiologia. A obra Epidemiologia Espanhola, publicada em Madrid em 1802, também utilizou esse termo. Em 1850 foi criada a London Epidemiological Society, ou Sociedade Epidemiológica de Londres. Ainda em Londres, o dicionário Oxford, da língua inglesa, cita Perkin, um botânico e professor britânico que viveu entre 1873 e 1964, como fonte do termo epidemiologia. As definições mais antigas de epidemiologia referiam-se principalmente à ocorrência de epidemias na população, geralmente causadas por doenças transmissíveis, por exemplo, gripe, malária e peste.
Atualmente, a epidemiologia cuida também das doenças não infecciosas, como o câncer, a obesidade e as diabetes. A contaminação ambiental do ar, do solo, da água é outro objeto de estudo da epidemiologia, incluindo ainda os acidentes de trânsito e de trabalho. A promoção da saúde na prática de exercício físico, alimentação e hábitos saudáveis. E ainda outros problemas de saúde pública, como o acidente nuclear de Chernobyl, na Rússia, em 1986, e o acidente radiológico ao Césio 137, em Goiânia, em 1997. Entre 1927 e 1976, foram verificadas na literatura 23 definições sobre epidemiologia, das quais 21 se referiam à doença, 17 reportavam a população, comunidades e grupos, 9 relacionavam a distribuição de eventos e 8 a etiologia como sendo causa, fator ou determinante. E 3 referiam à prevenção ou controle. Tudo isso mostra a diversidade de entendimento dos autores sobre a definição de epidemiologia. Para melhor explicação, o professor Maurício Pereira apresentou uma definição ampliada e robusta, a qual contempla todos os conceitos abordados nos 23 estudos compilados. Então, podemos dizer que a epidemiologia é o ramo da ciência da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde e doença. É importante conhecer quem são os principais usuários da epidemiologia. Aqueles profissionais que aplicam a epidemiologia em suas atividades diárias para a tomada de decisão e os que ensinam essa disciplina nas faculdades e nas universidades. Inicialmente, falaremos sobre o sanitarista, o especialista em saúde pública que analisa a situação de saúde da população e as políticas públicas de saúde, propondo ações para a resolução dos problemas detectados. Ações que vão desde a promoção da saúde para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, como não fumar, evitar bebidas alcoólicas e praticar exercício físico, passando pela prevenção a partir da vacinação contra as diversas doenças e pela prevenção e controle de doenças, desde a dengue, diabetes, hipertensão, entre outros. A investigação de casos procura evitar, detectar e controlar surtos e epidemias de doenças, qualificando a coleta de dados e análise da informação. A inteligência epidemiológica requer do sanitarista o uso de estratégias para evitar danos à saúde pública, tais quais o terrorismo biológico, as doenças transmitidas por vetores, por aves migratórias e a ocorrência de epidemias em grandes eventos, as pandemias, entre outras. Oswaldo Cruz, que aparece na figura ao lado, tornou-se símbolo do sanitarista no Brasil pela sua dedicação, comprometimento com a saúde pública. O epidemiologista, pesquisador e professor estão vinculados às instituições de ensino, pesquisas e aos serviços de saúde. Pode ocorrer que um único profissional carrega os 3 perfis: professor, pesquisador e epidemiologista. Geralmente prestam assessorias na execução de estudos e pesquisas complexas que exigem técnicas e métodos epidemiológicos mais elaborados, em estudos transversais, estudos experimentais, coortes e caso-controle, que são de difícil desenvolvimento na rotina diária do sanitarista. Estes estudos subsidiarão a tomada de decisão das autoridades nos programas e políticas de saúde pública. Os profissionais são responsáveis pelo ensino da disciplina de epidemiologia em seus diversos níveis de aprendizado.
Quanto aos tipos de estudos epidemiológicos, transversais, experimentais, coortes, caso-controle, serão objeto de outras discussões neste canal. No raciocínio clínico, a epidemiologia é aplicada para manejo do paciente, provendo as noções de contágio, risco, frequência, probabilidade, prognóstico, precisão dos testes diagnósticos e eficácia do tratamento. Na avaliação clínica, são fundamentais informações do paciente sobre pessoa, lugar e tempo, considerando-se a idade, sexo, peso, altura, classe social, local de residência, local de trabalho, ano, dia e hora do evento a ser avaliado. Neste sentido, a epidemiologia pode subsidiar o manejo do paciente pelo clínico, a partir do conhecimento da situação epidemiológica das doenças em sua região de atuação. O administrador, planejador e o gestor utilizam as informações epidemiológicas para o planejamento, execução e avaliação das ações de saúde, considerando a mortalidade, a morbidade, os fatores de risco e as características da população, para determinar a magnitude e a importância dos problemas, podendo priorizar a distribuição dos recursos existentes a partir da estrutura dos serviços de saúde, do pessoal disponível e do transporte, da situação logística, dos medicamentos existentes e dos materiais necessários, conforme os resultados da análise. A aplicação do conhecimento epidemiológico na tomada de decisão pelo administrador, planejador ou pelo gestor deve considerar também as condições socioeconômica, cultural e política da população no contexto que estiver sendo estudado. Obrigado por assistir o vídeo. Você poderá aprofundar mais os conhecimentos consultando as referências bibliográficas disponíveis na descrição deste vídeo. Não deixe de compartilhar com seus colegas e consulte o nosso canal, que tem muito mais informações sobre epidemiologias para vocês. youtube.com/@eprática. Assista nossos próximos vídeos, selecionando um dos que estão disponíveis na tela. Obrigado.